sentados a discutir o comportamento da pandemia em Alagoas para mudar de fase. E por isso eu queria passar a palavra ao secretário Fabrício, que fará uma apresentação do nosso plano de distanciamento social controlado e com isso fundamentará em dados a decisão que nós vamos tomar hoje. Secretário Fabrício. Boa tarde a todos e a todas. Como o governador bem colocou, a gente vem acompanhando, as evidências durante a pandemia inteira, com os profissionais da área de saúde, e já nos últimos dias, com os indicadores que a gente tem de ocupação de leitos, já foram demonstrados para a gente que a necessidade de voltar aí uma fase, pelo menos nesse momento, no nosso plano de distanciamento social controlado. Vou passar rapidamente, muitos já conhecem, mas vale a pena repassar os indicadores principais. A matriz nossa, que a gente construiu aqui no estado, tem 3 dimensões estratégicas que são observadas para mudança de fase. Uma dimensão é capacidade hospitalar instalada, a outra é evolução de óbitos e a outra é a taxa de crescimento do Covid no estado. Cada dimensão dessa tem indicadores. A primeira tem 3 indicadores, taxa de ocupação gerais, oferta de leitos, óbitos por semana epidemiológica, taxa de natalidade, e o 6º indicador, que é o número de casos ativos pelo total de casos, número de casos recuperados aqui no estado. Isso aqui é a definição das bandeiras de classificação. Hoje, atualmente, o estado está classificado na bandeira azul, que a gente considera como risco moderado baixo, e a gente tem as bandeiras aqui que vai da vermelha, risco elevado, até uma bandeira verde, que é risco controlado. Então hoje nós estamos no risco moderado baixo. E um pouco de como é que é feita a metodologia de cálculo de cada classificação de bandeira. Então, se a taxa de ocupação dos leitos com respiradores está abaixo de 60%, a gente tinha uma classificação de risco verde, uma classificação de risco moderada. Para a taxa de ocupação de leitos gerais, a mesma metodologia, a partir de 60% que muda-se essa classificação. A oferta de leitos por 100 mil habitantes, a gente está acima de 10 leitos a cada 100 mil habitantes, então continua na classificação com risco moderado, classificação verde. Na dimensão evolução de óbitos por semana epidemiológica, nós temos as classificações sempre avaliando as últimas 5 semanas, como é que o indicador número de óbitos e taxa de letalidade se comporta. Se ela for a pior das últimas 5 semanas, a gente tem uma classificação vermelha, de risco elevado. Se for a menor, a gente considera que é um risco moderado. E tem as faixas intermediárias. E o 6º indicador, que é o número de casos ativos sobre casos recuperados. Também faz avaliação das últimas 5 semanas. Se for o pior, classificação alta, vermelho. Se for a menor, classificação verde, que é um risco moderado. Vou passar um pouco aqui para vocês como evoluiu esses indicadores nos últimos meses. Então aqui, que a taxa de ocupação de leitos com respiradores, a gente chegou no passado muito próximo de 80%, teve uma queda contínua até o final do mês de novembro, e a partir de então, vem tendo uma tendência de queda, mas que se acelerou muito rapidamente nessas últimas 2 semanas. Quem consegue observar ali, essa tendência já vem desde o início de dezembro, mas a subida muito rápida ocorreu agora nas últimas 2 semanas. Da mesma forma, um outro indicador que é a taxa de ocupação de leito geral. Essa taxa inclui não só os leitos com respiradores, mas também os leitos clínicos. É um conceito mais amplo, mas também vem apresentando a mesma dinâmica da evolução de leitos com respiradores, já ocorrendo ligeiro crescimento já a partir do final de novembro, início de outubro, e que se acelerou bastante nesses últimos 15 dias, essa taxa de ocupação também. Outro indicador que eu falei há pouco, que é a evolução, quantidade de leitos com respiradores a cada 100 mil habitantes. Alagoas tem mantido esse indicador acima de 10, que foi um indicador que a gente definiu lá do início da pandemia, que seria no mínimo considerado relevante para enfrentarmos a pandemia. Alagoas tem mantido esse indicador acima de 10 leitos para cada 100 mil habitantes. Aqui é o 4º indicador, que é a evolução de óbitos por semana epidemiológica.
Então, Alagoas chegou a ter no passado 226 óbitos por semana epidemiológica no pico do primeiro ciclo da pandemia. Teve uma redução contínua até por 15 semanas seguidas, depois ficou uma certa estabilidade e aproximadamente 13 semanas, 12 semanas, esses números de óbitos por semana epidemiológica vêm crescendo. Tem tido um crescimento, fica em determinado patamar, um platô, depois tem tido outro crescimento, determinado platô, mas a gente vem observando já o crescimento do número de óbitos por semana epidemiológica já há algumas semanas, mas ainda muito abaixo do que foi no passado. Mesmo essa semana, que é a última semana aqui, na realidade essa semana é a projeção que está ocorrendo durante essa semana agora. Nós estamos pegando aí os últimos 7 dias. Mesmo agora, nós vamos estar ainda abaixo de 50% que foi no passado, mas com a tendência de crescimento. Porque o dado de óbitos por semana epidemiológica desagregado, só apresentando agora a capital, Maceió que teve 126 óbitos no passado, teve uma queda muito forte, ficou num patamar muito baixo, mas vem se ampliando nessas últimas semanas. Que a mesma análise desagregada para o interior, na realidade aqui é o estado, exceto Maceió, então a gente considera que todas as demais cidades teve um crescimento muito forte, teve um comportamento de queda e já vem tendo um crescimento aí aproximadamente 13 semanas também, e nessas últimas 3 semanas com uma aceleração aí expressiva. Esse próximo slide aqui apresenta a comparação de Maceió com o resto do estado, né, com os demais municípios do estado. A gente teve um pico em Maceió lá atrás antes do interior, o interior teve um pouco depois, com a defasagem de 3 semanas, mas o comportamento muito parecido, ou seja, a pandemia ela se espalha, não existe, mesmo sendo uma cidade muito grande, o efeito ele depois ocorre com uma certa defasagem para o interior do estado. Um pouco depois. Mas tem relativamente o número de mortes menor do que a capital, porque tem mais do que o dobro da população. Aqui o dado do balanço mensal, né, dado mensal dos óbitos desde o início da pandemia, Maceió e o interior. Então Maceió nesses últimos meses, né, no último mês de fevereiro, teve 3 dias a menos do que janeiro, então um número muito próximo, mas se fosse um mês com o mesmo número de dias, Maceió fecharia já o mês de fevereiro, inclusive acima do mês de janeiro, mas o interior é que vem se agravando com muito mais rapidez também. Nesses últimos meses, saiu basicamente, mais que dobrou o número de óbitos desde o mês de dezembro para o mês de fevereiro. A gente teve 83 óbitos no mês de dezembro, já praticamente dobramos em janeiro e fevereiro também, já chegamos a 180 óbitos já reconhecidos e confirmados para o interior. Aqui é o próximo indicador, que é a taxa de letalidade, que a gente apresentou lá atrás. Outro é razão de casos ativos por casos recuperados. E aqui um pouco da classificação de risco, com base na metodologia adotada pelo Estado desde o início da pandemia. Por esses 6 indicadores, como é que eles se classificam em bandeiras, de acordo com a metodologia apresentada no início aqui da apresentação. Então, taxa de ocupação de leitos está acima de 60%, ou seja, a gente já não classifica mais como um risco moderado, já é um risco, não é um risco controlado, agora é um risco moderado. Taxa de ocupação de leitos com respiradores. Taxa de ocupação de leitos geral também passou de 60%. Ele ficou por um período longo, vou apresentar no próximo slide desse indicador. E os demais indicadores com as devidas classificações. Vou passar para o próximo aqui, que a gente consegue ter um olhar analisando, né, a nossa classificação de risco, pelo menos das últimas 26 semanas. Então, os indicadores aqui, taxa de ocupação de leitos com respiradores, taxa de ocupação de leito geral, ficou por um longo período com a classificação de risco controlado, classificado em verde, porque sempre abaixo de 60%. No último sábado, quando fechou a última semana epidemiológica, ainda estava abaixo de 60%, mas a gente pegou esse dado aqui é o dado de ontem, a gente já, na mudança no início da semana, já passamos a ter uma classificação de risco para esses 2 indicadores como um risco moderado, passando de 60%. Ontem, a taxa de ocupação de leitos com respiradores fechou em 62% e de leitos geral fechou em 64%. E tudo indica que nos próximos dias, pela evolução da doença, a gente vai passar de 65% até sábado, provavelmente, que vai nos colocar aí numa classificação de risco
média, né? E provavelmente fechar a semana com a classificação amarela aqui, nesses dois indicadores. No indicador leitos com respiradores, nós estamos com risco moderado. No indicador óbitos por semana epidemiológica, a gente está na classificação vermelha. A gente teve alguns momentos aí nos últimos meses em vermelho, mas como os indicadores de leito estavam na classificação verde, ou seja, a gente entendia que tinha uma estrutura capaz de atender as pessoas sem risco, isso foi considerado para mantermos o estado na bandeira, na classificação azul. Mas óbito por semana epidemiológico na cor vermelha, classificação risco relevado, né? O pior número de óbitos das últimas 5 semanas. Taxa de letalidade que a gente ficou por muito tempo em queda. Nas últimas 2 semanas a gente vem começando a ter um crescimento da taxa de letalidade. E razão de casos ativos por casos recuperados, a gente teve um período de piora ali a 3 de novembro. Isso fica oscilando, mas nas últimas 2 semanas também a gente teve seguidamente um crescimento da razão de casos ativos por casos recuperados. Então, em decorrência dessa combinação, né, de indicadores e de classificação com base na nossa matriz de distanciamento social, o Estado fez uma escolha, o governador vai apresentar, para fazer uma alteração de fase no nosso plano de distanciamento social controlado. Então é isso que o secretário Fabrício apresenta agora. O Estado vai toda Alagoas para a zona amarela. O Estado estava em zona azul, vai para a zona amarela. Isso impõe uma série de restrições que já é conhecida de todos. Nós tomamos uma decisão de não restringir drasticamente, mas nós vamos seguir observando, como acabamos de apresentar, os indicadores. Nós vamos seguir abrindo leitos. O Estado tem hoje cerca de 1.000 leitos disponíveis e mais leitos com respirador do que tivemos no auge da outra crise. Mas nós vamos chegar proximamente a 1.500 leitos, fazendo um esforço gigantesco, abrindo todos os leitos que o Estado puder abrir para tratar quem adoece e oferecer à pessoa restabelecida à sua família. Entretanto, é fundamental que as pessoas compreendam que uma pandemia como essa, a doença não é individual. A doença é coletiva. Se uma pessoa promove um evento e alguém naquele evento está contaminado, muita gente pode ser contaminada ao mesmo tempo. O número de casos ativos tem aumentado seguidamente ao longo das últimas semanas, por isso nos leva também a aumentar as medidas restritivas. O número de internações também tem aumentado decisivamente, como mostrou o secretário Fabrício Santos há pouquinho. Por exemplo, ocupação de leitos de UTI, ocupação de leitos clínicos em crescimento e número de pessoas internadas em hospitais também em crescimento sucessivo ao longo das últimas semanas. Nós já estamos com mais leitos de UTI, como disse há pouco, do que no auge da crise na primeira onda. Isso é muito importante que seja dito, e nós vamos seguir aumentando leitos, mas obviamente, mesmo com todos os investimentos feitos pelo governo do estado, com os novos hospitais abertos, com novas parcerias com os hospitais privados, filantrópicos, municipais também, a gente tem um limite para a abertura de leitos. Se esse limite chegar, o Estado precisará tomar outras medidas restritivas. Então, este dia de hoje, dia 4 de março, é um dia muito importante em que a gente está aqui, o secretário de Saúde, o governador do Estado, o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, para falar para o cidadão, falar para o nosso povo, que a gente precisa tratar essa doença coletiva de maneira coletiva. Todo mundo precisa ajudar. Cada um precisa fazer a sua parte para que essa doença não tome conta do nosso estado, como tem tomado conta de outras partes do nosso país. Hoje, meus amigos e minhas amigas alagoanos e alagoanas, nós talvez sejamos o estado que tem a menor taxa de ocupação hospitalar do país. Se não formos o que temos a menor, estamos entre eles. Mas
Obviamente, se o distanciamento social, o uso da máscara, as medidas de higiene pessoal não forem intensificadas, associadas às medidas que nós tomamos hoje, nós veremos a nossa taxa de ocupação hospitalar crescer. Quando cresce e quando a gente não tem mais UTI para atender as pessoas, o que significa? Significa que mais gente morre. Mais mortes significa mais dificuldade para o Estado. E quando a gente abre leito de UTI, né, Alexandre e secretário Fábio Farias, eu sempre gosto de dizer às pessoas, para alertar, que leito de UTI não significa salvar todas as vidas. Porque uma parte significativa das pessoas que chegam a um leito de UTI e são internadas de forma grave, não sobrevivem. Não sobrevivem. Mas sem os leitos de UTI, aí muito mais gente pode chegar à morte. De maneira que a gente está fazendo um trabalho em duas frentes. O Estado segue abrindo leito. E a gente precisa da colaboração de todos para fortalecer as medidas de distanciamento social. Por isso, o plano de distanciamento social controlado nos alerta que a gente volta a uma fase. Pode voltar mais fases? Pode, tem mais duas, a fase laranja e a fase vermelha, onde as restrições são ainda maiores. Vocês lembram, né, Alexandre? A gente teve durante um bom tempo na fase vermelha em Alagoas. Nessa fase amarela, não vai fechar o comércio, não vão fechar a maior parte dos equipamentos, mas nós vamos delimitar horários e estabelecer algumas coisas a mais. Então eu queria passar a falar sobre isso agora e daqui a pouco, depois disso, passar a palavra ao secretário Alexandre Aires para que ele faça comentários gerais a respeito da saúde. Quais são as principais mudanças nesse novo período de Alagoas em fase amarela? Nós suspendemos todos os tipos de eventos. Eventos privados, comerciais e também eventos pessoais. Não há espaço nesse momento, pelos próximos 7 dias, para promoção de eventos. Nós suspendemos também o funcionamento de boates, casas de festa e similares. Todo o estado de Alagoas, como disse, volta à fase amarela. A fase amarela estabelece o funcionamento de bares, restaurantes com 50% de sua capacidade. Transporte intermunicipal e turístico também com 50% da sua capacidade. Templos, igrejas e demais instituições religiosas funcionando com 60% da sua capacidade. Permite o funcionamento de academias, clubes e centros de ginástica também com 50% de sua capacidade. O decreto novo será publicado já e as pessoas poderão tomar conhecimento de outros detalhes, mas essas são as principais alterações. Governador, rapidamente, o senhor falou vários casas de festa e similares fechados também por 7 dias? Por 7 dias. Todas as medidas são por 7 dias, tá? Todas as medidas. É porque nós vamos reduzir o tempo do decreto para intensificar a avaliação e observar o comportamento da doença. Fica instituído, esse fato é novo, não tinha isso nos decretos anteriores, restrição de horário para funcionamento de bares e restaurantes, que passarão a funcionar das primeiras horas do dia até no máximo às 23 horas. Nenhum bar e restaurante poderá funcionar em Alagoas além das 23 horas. Nós vamos também alterar o horário do comércio de maneira geral, para permitir o seu funcionamento, mas evitar a aglomeração, especialmente no transporte coletivo, urbano. E fizemos isso de maneira discutida com os próprios setores produtivos para chegarmos a um entendimento. Os shoppings funcionarão das 11 horas às 21 horas, para retirar os trabalhadores dos shoppings, dos ônibus, do mesmo horário da abertura de outros comércios. As lojas de rua
funcionarão das 11 horas também até as 19 horas. À exceção das lojas do centro, para alterar o horário, funcionarão das 9 horas da manhã até as 17 horas. Loja de rua 10 horas. Uma hora menos que o shopping. Hora de rua são 10 horas. Me permita corrigir porque eu falei 11 horas. Vou repetir. Shoppings funcionarão das 11 horas da manhã até as 21 horas. Lojas de rua, das 10 horas da manhã até as 19 horas. E lojas de rua, mas no centro da cidade, que é um volume maior, das 9 horas da manhã até as 17 horas. Essa medida é para evitar aglomeração no transporte coletivo ou trabalhar pela redução da quantidade de pessoas no mesmo horário, nos horários de pico, no transporte coletivo. E eu queria aproveitar para solicitar a todos do setor produtivo e também aos clientes, aos cidadãos alagoanos de maneira geral, que cumpram as medidas de distanciamento social, para que a gente não seja obrigado a tomar medidas mais drásticas. Nós estamos retornando uma fase. Teve estados no Brasil que retornaram várias fases de uma vez só. Estamos retornando uma fase, mas isso é por 7 dias. Nós vamos observar o que acontecerá em Alagoas até a próxima semana. Na próxima semana, provavelmente, nós teremos uma nova reunião como essa e talvez algumas regiões mudem de fase novamente, né, Fábio? Por isso a gente precisa da colaboração de todo mundo. E o último ponto é que nós vamos suspender aí por 15 dias, é a única medida que será por 15 dias, todas as cirurgias eletivas, à exceção dos casos de câncer e doenças cardiovasculares, que precisam seguir o seu fluxo, senão as pessoas passarão por extrema necessidade também. De maneira que essas são as medidas novas e já nós publicaremos o novo decreto. Então eu queria dizer que nós não estamos suspendendo de maneira definitiva nenhuma atividade, a não ser eventos de maneira geral, que não há espaço para ter evento. Eu disse esses dias na rede social, sempre cabe mais um numa festa, mas nas UTIs não é da mesma maneira. Se a gente faz muita festa nesse momento, não cabe gente nos hospitais para serem tratados. De maneira que eventos serão suspensos, mas nós estamos tentando conciliar o funcionamento de outras atividades com a possibilidade que o Estado oferece ao cidadão de salvar vidas. Essa é a nossa missão aqui. E eu acredito que nós estamos no limite máximo do que o equilíbrio permite. Né, secretário? A gente conversou bastante com os municípios, conversamos com o Ministério Público, com todos aqueles que têm procurado ajudar nesse momento. E eu queria falar para o povo alagoano que a gente, obviamente, precisa da colaboração de todos. Então, você que puder, evite correr risco, evite acidente de moto, os hospitais estão cheios, evite acidente de carro, evite viagem desnecessária, evite correr riscos nesse momento, porque nós estamos com dificuldade de oferecer tratamento a todas as pessoas que precisam. As aulas presenciais também estamos aqui sendo instados, eu vou falar, na rede particular, vão seguir funcionando. Nós estamos também avaliando esse segmento, é muito importante que as escolas, que as famílias compreendam que o protocolo sanitário para o funcionamento das aulas precisam ser levados adiante, à risca, para que a gente não veja contágio nas escolas. Eu queria dizer aqui, aproveitar essa parte, para finalizar essa participação, para ouvir o secretário Alexandre, depois o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, para dizer a vocês que nós vamos trabalhar duro para vacinar o nosso povo. Essa semana eu fui a Brasília, nós recebemos mais 28.800 doses. A gente tem recebido uma quantidade de vacinas ainda pequena, mas já vacinamos praticamente todas as pessoas com 79, com 80, com 81, com 82, com 83, acima, em Alagoas. E eu acredito que talvez nos próximos 2 ou 3 meses
nós teremos vacinado todo o grupo de risco no estado, as pessoas com mais de 60 anos, e a partir daí, acredito também, nós vamos começar a sentir a pressão sobre a rede hospitalar diminuir. Por isso, a missão do país deve ser, nesse momento, a busca de vacinas. Eu hoje, ao lado de outros governadores do Brasil, fiz inclusive uma carta ao presidente da República, solicitando que ele se esforçasse na direção de buscar vacinas onde tem. Se comprar diretamente dos laboratórios não é tão simples, porque os laboratórios já fizeram os seus contratos, alguns com outros países, e a gente também fez alguns contratos com os laboratórios, especialmente que estão produzindo vacina aqui no Brasil. É importante que o Brasil, pela circunstância que está vivendo, talvez hoje nós tenhamos o maior número de mortes do mundo acontecendo aqui no Brasil, que a gente busque alternativas com outros países para importar vacina, para imunizar os grupos de risco aqui no nosso país, de brasileiros, e assim a gente diminuir decisivamente o número de mortes. Eu acredito que esse é o principal caminho para que a gente saia dessa crise sanitária tão grave, uma crise que ontem levou quase 2.000 brasileiros e que já passou dos 260 mil mortos no país. Então era isso que eu queria colocar, e vou passar a palavra para o secretário Alexandre Aires, para que ele possa falar um pouco mais a respeito disso tudo que nós tratamos aqui. Boa tarde, governador, colegas secretários, presidente Hugo, imprensa aqui presente e quem está assistindo a gente em casa. Mais um dia de coletiva, governador, para a gente falar de algumas medidas no enfrentamento à Covid-19, mais um dia que a gente esperava não repetir, que era a necessidade de tomarmos medidas restritivas novamente, em razão do aumento do número de casos e do tensionamento da nossa rede hospitalar. Como o senhor bem disse, nós estamos com 72% de ocupação dos nossos leitos de UTI, mas esse patamar ele está entre os menores do país no momento. Nós temos 19 estados, mais o Distrito Federal, com a ocupação acima de 80% dos seus leitos. E dado esse esforço do governo de Alagoas nos últimos anos para a construção de hospitais, para a estruturação e contratualização de leitos de UTI na rede privada e na rede filantrópica, a gente tem conseguido, até o momento, estabelecer esse patamar máximo de 70% de ocupação. Mas chegamos num momento que, se a população não contribuir, chegamos num momento muito crítico, que se a gente não tiver a conscientização do cidadão alagoano e a noção do seu papel de protagonismo nesse desafio, o poder público sozinho, seja ele o poder público estadual, ou sejam os poderes públicos municipais, está aqui o presidente Hugo representando os municípios, a gente não vai conseguir vencer esse desafio e caminharemos para dias difíceis em Alagoas. Então hoje, aqui em nome dos profissionais de saúde de toda Alagoas, que estão extremamente esgotados, nós estamos completando essa semana um ano de enfrentamento, desde o primeiro caso aqui em Alagoas. Os profissionais têm dado um resultado espetacular, nós somos um estado referência hoje para o Brasil, mas não conseguiremos continuar apresentando esses bons resultados se a gente não tiver decisivamente a colaboração da nossa população. Então hoje eu faço aqui esse pedido para que você que ainda não se conscientizou, você que ainda não entendeu a importância da sua participação nesse processo, que você pare um pouco para refletir, para que não tenhamos nos próximos dias mais mortes em Alagoas e principalmente, governador, para que não tenhamos mortes com nomes de pessoas conhecidas das suas famílias. O que a gente quer evitar é que Alagoas figure nos mapas negativos do Brasil, assim como outros estados têm apresentado desfiles de caminhões com caixões, pessoas desesperadas rodando por informações dentro dos hospitais, falta de oxigênio,
Hoje pela manhã, quando eu acordei, lendo um site de circulação nacional, um jornal de circulação nacional, pessoas ao redor, governador, de um hospital, todas ajoelhadas, rezando pelos pacientes que lá estão internados, pelos seus familiares. Então, são situações difíceis que machucam bastante todos nós que também somos seres humanos e que também temos os nossos familiares. Então, eu faço aqui esse pequeno desabafo, clamando realmente para que a população alagoana dê o seu exemplo de civilidade, que contribua para que a gente possa superar esse momento. Nenhum de nós que está aqui tinha a vontade ou tem a vontade de estar nesse momento restringindo o comércio, diminuindo o horário de funcionamento do comércio, restringindo o horário de funcionamento de bares e restaurantes. Isso dói também na gente, mas chegou um momento que a gente precisava tomar alguma atitude para que as coisas não piorem, não caminhem para dias ainda mais difíceis aqui em nosso estado. Então a gente vai manter a esperança e principalmente, governador, com a orientação do senhor e com o apoio dos demais secretários, nós vamos manter vamos continuar com o objetivo de ampliarmos o número de leitos. Nós já temos 301 leitos de UTI, nos próximos dias abriremos mais leitos, continuaremos com esse objetivo para que a gente possa superar esse momento difícil. A vacinação já começou, nós já vacinamos mais de 100 mil pessoas em Alagoas com a primeira dose, já vacinamos 31 mil pessoas com a segunda dose, e você que ainda não teve a oportunidade de se vacinar, se segura mais um pouco em casa, protege o seu familiar, não acha que você está livre da infecção à Covid-19, espera mais um pouco, que eu tenho esperança e muita convicção de que nós iremos receber mais doses nos próximos dias e que a gente vai ter a condição de acelerar essa imunização da nossa população. Então, governador, dizendo isso, eu queria aqui também ao seu lado saudar os familiares dos 3.047 cidadãos que faleceram aqui em nosso estado nesse último ano de enfrentamento à pandemia, e dizer a cada um de vocês que a gente tem feito um esforço muito grande para não deixar esses números crescerem, mas a gente precisa, mais uma vez eu vou repetir, a gente precisa da colaboração e da conscientização do cidadão alagoano. Muito bem, queria agradecer as palavras do secretário Alexandre Aires, dizer que o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde e dos municípios alagoanos tem sido fundamental. A gente tem enfrentado a maior crise sanitária desse século, sem dúvida, mas talvez até com relação ao século passado, algo surpreendente. Mas aqui em Alagoas, com uma dedicação extrema, a gente tem recolhido bons resultados dentro das possibilidades. Eu queria dizer a quem nos assiste, para você ter noção, que nós temos hoje nos nossos hospitais em Alagoas 594 pessoas internadas por Covid. Se essas pessoas estão internadas, isso significa que são casos graves que estão na rede hospitalar. 594 pessoas internadas, correndo risco de morte na rede hospitalar. E informa ao mesmo tempo que nós já demos ao longo desse ano de pandemia, como disse o secretário, nós completamos um ano de pandemia nos últimos dias, nessa última semana. Nós já demos mais de 8.000 altas hospitalares em toda a rede de atendimento. O que significa dizer que somente dos que se hospitalizaram, 8.000 vidas foram salvas. Fora aquelas que não precisaram ir até a rede hospitalar, mas foram de alguma maneira atendidas, presidente Hugo Vanderlei, nas unidades básicas de saúde dos municípios, nas centrais de triagem, de maneira que o trabalho tem sido o hercúleo de todos. Os profissionais de saúde estão esgotados por um ano de trabalho. É inacreditável, mas se nós imaginássemos lá no início que essa pandemia levaria tanto tempo, nós não acreditássemos no que está acontecendo, e nós vamos ser levados ainda até que a vacina chegue a mais de 70% da nossa população para garantir a imunidade de rebanho. Essa crise sanitária será prolongada. Eu queria passar aqui a palavra ao presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, prefeito da cidade de Cacimbinhas, Hugo Vanderlei,
para que ele pudesse falar um pouco a respeito do que sentem as cidades de Alagoas, os gestores, os secretários municipais de saúde e o próprio povo, que dialoga diretamente com os gestores municipais a respeito de tudo isso que tem acontecido, presidente Hugo, e para que você possa também conversar com os alagoanos que nos assistem nesse momento. Somos solidários à decisão do governador Renan Filho. O governador pode ter certeza que contará com a cooperação dos municípios nessa luta. Em consulta a prefeitos de todas as regiões do estado, nós temos uma decisão, doutor Fábio, colegiada, praticamente unânime, de seguir a decisão do estado, assim como fizemos em outros momentos durante o carnaval, durante agora o retorno das aulas presenciais, e esse trabalho que desde o início também da pandemia tem sido feito de integração entre o estado de Alagoas e os municípios alagoanos. Muito bem, presidente. A parceria com os municípios ela é fundamental. E eu queria aproveitar para falar para todo o povo alagoano que reside tanto na capital quanto no interior, que os prefeitos de Alagoas, que compreenderem que nas suas cidades precisam tomar medidas adicionais ao decreto estadual, contarão integralmente com o apoio do governo do estado. Nós vamos trabalhar juntos para que a gente garanta a condição de tratar quem adoece e que a gente veja cada vez menos pessoas adoecendo. Então, aos prefeitos de Alagoas, aqui na presença do presidente Hugo Vanderlei, se na sua cidade você acha que medidas adicionais precisam ser implantadas, contem com o governo do estado. E ao longo dos próximos 7 dias, vamos dialogar diariamente para que a gente verifique, na próxima semana, qual é o melhor caminho para Alagoas seguir para garantir ao nosso povo oportunidade de tratamento e garantir também vidas salvas. Isso é fundamental que todos compreendam. Aqui em Alagoas nós dialogamos com todos, com as prefeituras do interior, através da presidência da AMA, com a prefeitura de Maceió, por meio do prefeito JHC e da equipe dele que esteve reunida conosco algumas vezes. Eu dialoguei diretamente com o prefeito também, Luciano Barbosa, estive na cidade de Arapiraca. Estamos enveredando esforços para abrir mais leitos no interior de Alagoas, que está vivendo nesse momento, inclusive, um período de mais dificuldade do que a própria capital, como a gente viu no mapa de distanciamento social, de maneira que é fundamental o trabalho integrado, coletivo, todo mundo trabalhando junto. Secretário Fábio Farias, com relação às portarias que são feitas adicionalmente a respeito dos protocolos que precisam ser seguidos, o que você tem a dizer? Boa tarde, alagoanos, boa tarde, amigos da imprensa. Me permita, governador, antes de entrar nos protocolos sanitários, eu queria colocar de que o governo, isso é observado por toda a população. Nós vemos desde há um ano, que a pandemia acontece, nós estamos lutando contra a pandemia, nós tomamos decisões muito equilibradas em relação a restrições. Vocês podem observar que nós estamos acompanhando aí, através de a matriz de risco criada pelo governo, o que vem acontecendo. Por consequência, essa reunião de hoje, com a necessidade de mudança de fases. Eu gostaria de fazer um apelo, governador, à sociedade como um todo, que obedeçam, que atendam o apelo da necessidade dos cuidados com o contágio, distanciamento, máscara, o álcool, a higiene pessoal. Isso é fundamental, minha gente. Eu lembro bem que quando eu trabalhava no Hospital de Doenças Tropicais, que é um hospital de doenças infecto-contagiosas, eu quando chegava em casa, para ter cuidado com a minha família, eu tirava a roupa, colocava a roupa em um local para ser higienizada e ia fazer o meu asseio pessoal, a minha higienização. Então é a mesma coisa com o coronavírus. Quem vai para uma festa, quem está num aglomerado, ele corre corre o risco de contaminar alguém quando chegar em casa.
né? Então, eu queria que todo mundo colaborasse, é uma doença coletiva, é muito importante estar atento a isso. Em relação aos protocolos, governador, que é uma outra contribuição que o empresariado, o setor produtivo tem que manter, nós temos protocolos sanitários em todos os setores produtivos do estado de Alagoas. E isso tem que ser obedecido. Nós vamos estar atentos a isso, nós vamos fiscalizar. Esses protocolos sanitários foram amplamente discutidos com a sociedade. Eu falo em exigência de máscara nos estabelecimentos, distanciamento de mesas em bares e restaurantes, ocupação percentual de pessoas para evitar aglomerações nos estabelecimentos. Isso tudo, além de outras medidas, tem que ser obedecido pelo empresariado. Esses protocolos, eles existem, é de conhecimento de todo mundo e é preciso que ele seja revisitado e que seja obedecido. Isso é um apelo que eu faço também para o empresariado. Era isso, governador. E só para concluir, eu queria também só lembrar vocês que nós mantivemos aí, hoje nós temos mais leitos de UTI do que naquela fase aguda da doença do ano passado. Eu quero aqui, nós não temos nada a comemorar pelas perdas de vidas que nós tivemos, mas isso é assim, eu quero parabenizar o governador pelo esforço, a equipe da Secretaria de Saúde, enfim, o governo como um todo, as prefeituras municipais, porque isso é muito importante. Isso significa que nós tivemos efetividade na manutenção das UTIs e nos leitos aqui em Alagoas. Mas isso só não funciona, como disse o secretário Alexandre. Nós temos que ter o apoio da população e, enfim, de todos, para que a gente mantenha o distanciamento social. Era isso. Olha, pessoal, eu acabei de falar que nós temos 594 pessoas, secretário Fábio Farias, internadas. E nós tínhamos em Alagoas, antes dessa crise, presidente Hugo Vanderlei, 186 leitos de UTI, para tratar tudo. 186 leitos de UTI. Nessa pandemia, nós criamos 301 leitos de UTI. E nos próximos dias, vamos chegar a 350. Esse é o trabalho que o Estado vai fazer. Isso significa que nós saímos de 186 leitos antes da pandemia para 487 leitos hoje. Um esforço grande. Para que as pessoas tenham noção, o Hospital da Mulher, que foi recentemente entregue por nós, tem 74 leitos de UTI funcionando hoje. O Hospital Metropolitano tem 54 leitos de UTI funcionando hoje. O Hospital Regional do Norte tem 10. O Hospital Regional da Mata tem 10 leitos também de UTI funcionando. Só nesses equipamentos novos que foram entregues, nós construímos quase 200 novos leitos de UTI. Mesmo assim, isso não está sendo capaz de atender com facilidade uma doença dessa natureza, que interna muitas pessoas e que leva muitas pessoas à UTI. Eu queria pedir para o Fabrício voltar aqui, para eu falar para a imprensa e para as pessoas que estão nos acompanhando, aquele quadro do número de mortes, que eu quero fazer algumas observações para as pessoas que estão em casa nos assistindo. E as pessoas estão demorando mais nos leitos, né? Essa é a observação principal. No início dessa pandemia, nós chegamos lá a ter, vocês podem observar, podem colocar a câmera ali no gráfico, no máximo, lá na semana 22 epidemiológica, 226 mortes, no pico lá. Nessa semana, nós estamos aqui estimando que teremos 95 mortes, até o próximo domingo. Isso ainda é menos da metade do que tivemos lá no pico. Mas hoje, pessoal, o que está acontecendo? Aí era isso que eu queria dizer às pessoas. A medicina evoluiu, os tratamentos evoluíram, e as pessoas que passavam antes, algo em torno de 6 dias, 8 dias nos leitos de UTI, alguns morriam rapidamente porque já chegavam com a doença agravada. Hoje estão passando muito mais dias, porque a medicina aprendeu mais como tratar o doente, tem mais recursos hoje,
Hoje nós utilizamos o mais sofisticado protocolo. Queria garantir às pessoas que nós temos insumos, nós temos oxigênio, nós temos medicamentos, nós temos equipamentos novos, nós temos um corpo de pessoal qualificado para atender as pessoas, mas o que isso fez? Para que o cidadão fique bom, morra menos, como vocês estão vendo ali, muito mais gente hospitalizada e menos mortes, as pessoas passam mais dias no hospital. E se passam mais dias no hospital para se recuperar, secretário Fábio Farias, isso significa que cada vez menos nós temos disponibilidade de UTI. Cada vez mais a gente precisa construir novos leitos. Mas leitos de UTI vão chegando à capacidade máxima. Quis Deus, e eu digo isso com certeza absoluta, que nos guiasse no passado para que nós construíssemos esses hospitais. Porque se nós estivéssemos sendo obrigados a enfrentar essa crise sanitária nessa proporção, somente com o Hospital Geral do Estado, que era o único hospital referência numa capital de mais de 1 milhão de habitantes como Maceió e responsável para atender boa parte do interior, uma capital que há 50 anos não se construía, onde há 50 anos não se construía um novo hospital público, aí nós estaríamos vivendo certamente um caos maior do que outros desastres que ocorreram no Brasil afora. Dito isso, alagoanos e alagoanas, eu queria fazer um apelo: colabore, contribua, faça a sua parte pelos próximos dias, ajude o Estado a não ser obrigado a tomar medidas de distanciamento social, de restrição da vida das pessoas ainda maior. Como vocês observam, nós estamos sendo prudentes, nós não subimos, não evoluímos rapidamente, mas também não vamos descer muito rapidamente. Vamos fazer as coisas por etapa, mas nos próximos 7 dias nós vamos observar o comportamento da doença detalhadamente, funcionamento da rede hospitalar, para que a gente possa tomar uma outra decisão na semana que vem. Então eu queria fazer um convite a todos para colaborar, um convite para unir esforços, um convite para enfrentarmos juntos uma doença, como disse antes, que não é individual. Às vezes, secretário Fábio Farias, as pessoas confundem essa doença com outras. Por exemplo, o cidadão que tem um problema do coração, por excesso de tabagismo, por exemplo, fumou muito durante a vida, afetou o seu coração. Essa doença é uma doença individual, foi causada pelo próprio cidadão, foi causada pelo vício, mas a Covid não. A Covid, às vezes, um rapaz assintomático, vai a um evento, volta para casa, contamina a esposa leva o vírus para a mãe. Eu digo isso porque a minha família passou por isso. Eu tenho uma avó de 84 anos, que estava isolada em casa durante todo o ano passado. No final do ano, durante eventos natalinos, a parcela mais jovem da minha família, primos mais jovens que eu, se reuniram e levaram o vírus para ela. Quis Deus, graças a Deus, que a minha avó de 84 anos, Fábio, não precisasse nem se internar. Não baixou a saturação e o organismo dela, secretário Alexandre, conseguiu reagir. Mas não são tantas pessoas que nessa idade reagem dessa maneira. Cerca de 30% das pessoas acima de 80 anos vão a leitos de UTI e correm grave risco de morte. 30%. Então, se você é jovem, mas acha que está tudo numa boa e leva a doença para um vizinho teu de 80 anos, saiba que a cada 10 que se contamina, 3 correm risco duro de morte. Essa é a doença que a gente está falando. E por isso a gente faz um convite a todo mundo para colaborar. Vamos nos próximos dias agirmos juntos para encontrarmos a saída para essa crise. A vacina está vindo, está chegando aí, mas precisa mais alguns dias. Como se a gente estivesse nadando, a gente não pode morrer na praia. Precisamos de alguns dias para vacinar os idosos. Precisamos de alguns dias para vacinar o grupo de risco.
Precisamos de alguns dias para vacinar todos os profissionais de saúde. Precisamos de dias também depois para vacinar os professores, os profissionais da educação, para voltar a termos aulas presenciais com mais naturalidade. Por isso eu queria dizer a vocês que não tem sido simples nesse momento administrar uma crise dessa natureza, dessa magnitude. Mas nós vamos seguir fazendo aqui em Alagoas tudo que estiver ao nosso alcance para salvar vidas, para oferecer tratamento a quem adoece e para conscientizar, ajudar a conscientizar alguns que não têm consciência. Era isso que eu tinha a dizer hoje, agradecer à imprensa e me colocar à disposição para responder algumas perguntas. Muito boa tarde, governador, boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Começando a entrevista coletiva com o Neto Mota, da TV Pajuçara. Boa tarde, governador. Boa tarde às demais autoridades, a todos presentes. Como é que vai ficar a questão da fiscalização? Vai haver uma intensificação da força-tarefa nos municípios do interior, por exemplo, porque quando a Nadia recebeu a informação, a bomba, o choque da nova variante lá, era visível ver o desrespeito da população, que a gente sabe que a gente não pode mandar em todo mundo, em cada um, mas aí fica o questionamento, como é que vai ser a fiscalização agora diante desse novo decreto? Olha, o uso de máscara é uma determinação já antiga, as pessoas precisam usar máscara. Nós vamos intensificar a fiscalização. A Secretaria de Segurança foi acionada, o secretário Alfredo Gaspar de Mendonça vai intensificar os esforços no sentido de atuar conjuntamente com as vigilâncias sanitárias dos municípios e as guardas municipais para que, sobretudo, a gente fiscalize o funcionamento dessas entidades aqui que têm regramentos no decreto. Entretanto, é fundamental compreender que nenhum estado do planeta tem como fiscalizar individualmente cada cidadão. Só se nós fôssemos robôs e se alguém pudesse desligar da tomada essa e aquela atitude, ou tirar da programação aquela atitude. As pessoas precisam compreender, e por isso eu disse, que essa doença é coletiva. Se você adoece a sociedade. Mas nós vamos intensificar sim as fiscalizações, até porque o momento de crescimento da doença exige isso. Tem alguma novidade em relação à discussão da volta das aulas presenciais para a rede pública estadual? A rede pública estadual já foi definido que as aulas vão voltar em modelo híbrido, com a menor parte presencial e a maior parte online. Obrigado. Pergunta agora do Henrique Pereira, da Band. Boa tarde a todos, governador, secretários, colegas da imprensa. Governador, eu sei que o senhor fica muito preocupado com a questão da fiscalização, porque sabemos que depende muito de cada um. Mas entendemos também que em algumas situações talvez um exemplo pudesse ser dado para que outros pudessem buscar consciência. Dentro dessas fiscalizações, em caso de descumprimento, o que é que está previsto? Tem alguma mudança ou alguma questão relativa a uma multa mais alta, encaminhamento para a delegacia? Como é que está isso aí? Com certeza. Nós fizemos uma reunião aqui integrando os esforços com a Prefeitura de Maceió. A Prefeitura vai aumentar o valor de multa, vai intensificar a fiscalização e o Estado vai oferecer a Polícia Militar para garantir o cumprimento dessas medidas. Isso é muito importante. Nesse momento, a gente precisa somar todos os esforços. Mas é importante também colocar a ressalva que você fez no início da pergunta. Uma coisa é fiscalizar os estabelecimentos comerciais, os bares, os restaurantes. Isso nós vamos fazer. Nós fechamos muitos ao longo dos últimos dias. Fechamos eventos, fechamos estabelecimentos, mas isso serve menos de exemplo do que outras coisas que ocorrem. Roda menos, quando a ação da polícia roda menos do que a ação no sentido de aglomerar. Nas redes sociais, eu estou falando, e até na própria imprensa. Mas o fundamental é que o cidadão precisa colaborar. Nenhum estado do mundo está preparado para fiscalizar individualmente as pessoas. Nenhum. A gente precisa da força de todos, das denúncias, da imprensa tradicional, das redes sociais, para ajudar o Estado a cumprir melhor o seu papel de fiscalizar nesse momento. Pergunta agora da Débora Muniz, da AMA. Governador, a gente viu que, primeiro eu queria saber qual é a sua recomendação para os prefeitos nesse momento, e a gente viu que o número de mortes no interior é um pouco maior do que a capital. Se existe a possibilidade ou se tem algum estudo no sentido do interior avançar de fase
antes da capital? Em outros momentos isso já ocorreu. O interior já teve em fase diferente da capital e da região metropolitana. Isso pode ocorrer novamente? Se a pergunta for essa, pode ocorrer novamente. E a minha recomendação aos prefeitos é que fiquem atentos, conversem com as pessoas, ajudem no dia a dia para que as cidades estejam mais preparadas para enfrentar a doença, para quem adoece, e ajudem na conscientização de que essa doença coletiva precisa ser enfrentada coletivamente com a atitude de cada um. E queria dizer aos prefeitos que desejam, pela situação da sua cidade, tomar atitudes mais restritivas do que o decreto do Estado, que contarão integralmente com o apoio do governo do Estado. Pergunta agora do Luiz Filho, da Difusora. Governador, colegas de imprensa, todos, boa tarde. Governador, como será o calendário de ampliação de leitos? O senhor falou que vai criar mais leitos e principalmente agora que o senhor observou que o tempo de internação é maior nas UTIs. Nós estamos num esforço máximo, já estamos no máximo número de leitos de UTI e vamos chegar em torno de 1.500 leitos em Alagoas, que é uma coisa assim inacreditável. Se a gente falasse nisso no começo da pandemia, jamais acreditaríamos que abriríamos 1.500 leitos. Mas com os esforços que foram feitos ao longo do último ano, nós tomamos a decisão para buscar atingir a meta de 1.500 leitos somente para tratar Covid-19. Secretário Alexandre, existe alguma outra região que preocupe mais que Maceió, por ser a maior cidade do estado? Olha, a gente tem, de acordo com a nossa matriz de risco e o nosso mapa de acompanhamento, a gente tem observado o comportamento de todas as regiões do estado e a região do Sertão vem preocupando. A gente, talvez pelo seu isolamento natural, que dificultou a circulação do vírus na primeira onda. Isso tem feito com que mais pessoas se infectem naquela região e a gente tem observado e acompanhado a situação no Sertão de Alagoas. Eu queria só complementar uma situação chamando a atenção para que a população fizesse uma reflexão do que foi dito pelo governador. Se nós tivéssemos somente o HGE no enfrentamento à pandemia, imaginem o que estaria acontecendo com Alagoas, e eu vou dar um dado aqui, um número, que vai de maneira bem didática para que vocês possam fazer essa reflexão em suas casas. O HGE só contava com 20 leitos de UTI. Imagine o que seria a gente enfrentando a pandemia em Alagoas somente com 20 leitos no Hospital Geral do Estado. Eu queria também dizer que, além do Sertão, o Agreste é uma região em que o contágio está acima da média estadual. Também nos inspira cuidado nesse momento. Além de Maceió. Maceió também está abaixo um pouquinho, relativamente, dessas duas regiões, mas também inspira muito cuidado. Vamos agora às perguntas enviadas pela internet, começando pelo Marcos Rodrigues, da Gazeta de Alagoas, que fala: governador, boa tarde a todos. O crescimento do número de casos com transferência de pacientes do interior para a capital justifica a reabertura do hospital de campanha? E quanto aos leitos, quantos leitos o Estado vai contratualizar mais pelo SUS junto à iniciativa privada? Todos os leitos que a iniciativa privada tem no momento, nós estamos contratualizando. Não tem leito em oferta que o Estado não deseja contratualizar. O Estado vai contratualizar todos eles. Mesmo esse ano ainda o governo federal não tendo pago os leitos Covid, porque o governo federal está sem orçamento ainda aprovado, mas já há garantia de pagar assim que o orçamento da União for aprovado, nós vamos contratualizar todos. Não há tanta transferência, o hospital de campanha, precisa ser dito, ele é de leito clínico. Não há tanta transferência de leito clínico para a capital, mas nós estamos também avaliando abrir o hospital de campanha para atingirmos esse número de 1.500 leitos. Pergunta agora do Rafael Barbosa, da Imprima FM de Arapiraca. Infelizmente, o aumento drástico de infectados e mortes em Arapiraca, e ele gostaria de saber sobre o retorno do hospital de campanha lá naquele município e como está sendo essa articulação, se esse hospital vai funcionar também lá no Agreste. Nós abrimos leitos em Arapiraca no Hospital Chama, que não funcionou na primeira onda do Covid. Mas nós vamos reabrir o hospital de campanha de Arapiraca. Como é o nome do hospital lá? Nossa Senhora de Fátima. Do hospital de campanha Nossa Senhora de Fátima será reaberto com leitos clínicos para fortalecer o atendimento em Arapiraca. Nós estamos com o número de leitos de UTI em Arapiraca muito maior do que na primeira onda, mas é fundamental que as pessoas no Agreste compreendam a necessidade das medidas de distanciamento social.
Pergunta aqui do Felipe Farias, do ACTA, que resolveu fazer agora presencialmente. Governador, secretário, prefeito, bom dia, boa tarde. Desculpe que agora que não chegou a demanda. Governador, como é que ficariam as medidas acerca de barreiras sanitárias e medidas com fluxo de passageiros em aeroportos? Barreiras sanitárias nas cidades, há uma recomendação de quem puder fazer, o Estado recomenda que faça. Nos aeroportos, o Brasil não está tomando essas medidas como na primeira cepa. Há um amplo contágio nacional. A gente precisa, nós mesmos, tomarmos as medidas nas nossas ruas. Porque o contágio aqui não está chegando de fora. Está acontecendo na casa das pessoas, está acontecendo nos bares, está acontecendo nas ruas, está acontecendo em festividades. Então, às vezes, tem gente que tenta desfocar o real problema. O real problema é que a gente precisa mudar hábitos. O povo brasileiro é um povo muito afável, é um povo que gosta de reunião. Ainda ontem, essa semana, eu vi uma pesquisa internacional que colocou o povo brasileiro como o mais sentido do planeta inteiro por conta das medidas de distanciamento. Lá na Polônia, por exemplo, as pessoas não estão sentindo tanto, elas já vivem afastadas. Talvez pelo frio, talvez pela forma de viver, pela cultura local. Mas aqui no nosso país, as pessoas são acostumadas a visitar os parentes, a almoçar na casa do vizinho, a visitar um amigo e sair com um amigo para tomar café na casa de um terceiro. Esse tipo de coisa hoje não dá mais. Nós temos que mudar os nossos hábitos, pelo menos temporariamente, porque se não mudarmos, a doença vai continuar circulando. Circulou doença, isso garante que pessoas serão hospitalizadas e pessoas vão morrer também. Pergunta agora do Isael Nascimento, ou melhor, perdão, governador, do Buarque, da Campestre FM. Ele quer saber, tendo em vista o índice crescente em Pernambuco, existe alguma ação especial para a divisa de Alagoas com outro estado, especialmente nos municípios de Campestre, Novo Lino e Maragogi? Nós vamos fazer barreiras, mas essas barreiras não mostraram a eficácia que o cidadão espera em outros momentos. Porque não é simples conter um vírus que afetou o planeta inteiro numa barreira aqui em Pernambuco. É isso que eu tentei responder na pergunta anterior e coloco nessa. Temos que fazer barreiras? Temos que fazer barreiras, mas não é simples conter um vírus que tomou conta do mundo inteiro. Pergunta agora do Isael Nascimento, do BR-104. As escolas da rede privada, o senhor já havia afirmado, continuam com as aulas presenciais. Com essas novas medidas, vai haver alguma restrição quanto a esse serviço? Já há uma série de restrições que precisam ser cumpridas. Nós vamos continuar observando o andamento da doença. E as escolas particulares estão também sob a observação do governo. Mas a gente espera conseguir manter esses serviços funcionando, que passaram boa parte do ano passado interrompidos, e as pessoas, muitas pessoas precisam mandar os filhos para a escola particular. E aí a gente vai tentar, na medida das possibilidades da pandemia, manter os serviços funcionando. Pergunta agora do Marcos Jorge, do site Alagoas Alerta. Diante dessas medidas adotadas, existe algum plano do Estado para amparar as pessoas que trabalham na informalidade? Olha, esse plano está sendo aprovado no Congresso Nacional. O auxílio emergencial é a principal medida para ajudar as pessoas que trabalham na informalidade nesse momento. Eu tenho defendido veementemente junto à bancada federal. Na última reunião que tive com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado alagoano Arthur Lira, coloquei a importância do auxílio emergencial, que foi ontem aprovado, se não me falha aqui a memória, no Senado Federal, e agora vai à Câmara. Assim que a Câmara aprovar, o auxílio emergencial ajudará bastante as pessoas, especialmente da economia informal. Pergunta do Cláudio Márcio, da Rádio Alternativa FM e também do site Virou Notícia da cidade de Delmiro Gouveia. Ele afirma que o governo tem se empenhado cada vez mais para abrir leitos para atender a demanda nesse crescimento de casos da doença no estado.
E ele pergunta: qual a expectativa de ampliação de leitos também no Sertão? E diante dessas novas medidas, a fiscalização para a garantia de que sejam cumpridas será de responsabilidade dos municípios ou haverá algum tipo de suporte por parte do Estado? Municípios e governo do Estado têm que fiscalizar conjuntamente. O Sertão é uma região que historicamente sempre teve menos hospitais, por isso nós tomamos a decisão de construir o Hospital Regional do Alto Sertão, que está quase pronto em Delmiro Gouveia. No Sertão também não tinha leitos de UTI para Covid, nós abrimos leitos de UTI em Palmeira dos Índios e abrimos em Santana do Ipanema, mas é óbvio que uma região que tem menos leitos do que as outras, menos hospitais do que as outras, tem mais dificuldade de ampliar a rede hospitalar. Por isso os nossos cuidados, e nós vamos ampliar, obviamente, sempre onde dá para ampliar, e estamos fazendo esforço também para ampliar no Sertão. Eu determinei ao secretário Alexandre Aires, inclusive, que acelere o cronograma de entrega do Hospital Regional do Alto Sertão em Delmiro Gouveia, o que será muito importante para ajudar no combate à pandemia. Perguntas encerradas, governador. Olha, pessoal, eu queria agradecer a todos, pedir desculpa pelo tempo que foi grande, né? Mas nós abrimos para as perguntas também, mas agradecer especialmente ao alagoano que nos acompanhou. Nós chegamos aqui a ter mais de 20 mil pessoas ao vivo nessa transmissão, é algo muito significativo, numa transmissão por rede social, muita gente interessada nesse tema, porque a pandemia toma conta da agenda das pessoas, das famílias e do Estado, né? Do setor produtivo também. Então eu queria dizer que vamos continuar agindo com serenidade, com prudência, buscando sempre integrar esforços e trazer para perto todos aqueles alagoanos que esperam que o Estado obtenha resultados melhores do que a média nacional nesse momento, para que a gente encontre a saída para essa crise. Eu acredito que a gente precisa vacinar as pessoas. A saída para a crise sanitária é a vacina. A saída para a retomada econômica é a vacina. E isso precisa acontecer rápido. Eu tenho aqui me desdobrado, né, Alexandre? Quando chega a vacina, no mesmo dia a gente distribui para os municípios para que eles possam ir imunizando a população. Nos próximos dias, nós esperamos chegar cargas maiores em março do que o somatório de janeiro e fevereiro. Isso vai intensificar a vacinação e com a intensificação da vacinação eu espero que a gente comece a encontrar dias melhores adiante, tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos.